A palavra é Jesus Cristo. Celebramos hoje o segundo domingo do tempo comum e desejamos a todos um dia feliz nestes inícios do tempo comum que na Igreja Católica nos conduz a celebrar o mistério de Cristo, ouvindo sua palavra e nos alimentando da sua graça e da sua vida na Eucaristia por 34 semanas que chamamos tempo comum. Estas 34 semanas conhecerão uma intercalação de 2 outros tempos no percurso da revelação celebrada ao longo do ano. Na 8ª semana, o tempo comum será interrompido para que demos início, após o Carnaval, com a quarta-feira de cinzas, ao tempo da Quaresma, com 6 semanas, que nos prepararão pela penitência, a oração, o jejum, a caridade, a campanha da fraternidade também, ao tempo a celebração da Páscoa do Senhor. O tempo pascal que se segue terá mais 7 semanas e depois da Páscoa as festas solenes até Pentecostes e depois de Pentecostes as festas que nos conduzirão de novo à retomada do tempo comum na 9ª semana. É assim então que o tempo comum nos coloca no caminho de Jesus e nos introduz neste caminho com a pessoa do seu precursor, São João Batista. É com ele que também nós, com nossa vida, queremos proclamar que o Senhor é o Cordeiro que tira o pecado do mundo e daremos testemunho com a nossa vida de que ele realiza isso através da sua Páscoa, que se atualiza na vida de cada um de nós. Com a Igreja hoje nós rezamos dizendo: Deus eterno e todo-poderoso, que governais o céu e a terra, escutai clemente as súplicas do vosso povo e dai ao nosso tempo a vossa paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. A palavra de Deus hoje tem na primeira leitura o texto do livro do profeta Isaías, no capítulo 49, versículos 3 e de 5 a 6. O salmo responsorial será o Salmo 39, tendo 4 estrofes, intercalado entre elas o refrão: Eu disse, eis que venho, Senhor, com prazer faço a vossa vontade. A segunda leitura será da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, logo no seu início, capítulo 1, versículos de 1 a 3. E o Evangelho será o de São João, no capítulo 1, versículos de 29 a 34. Bom domingo a todos em família. Que o mundo hoje tenha um dia de paz, de bênçãos e de encontros com o Senhor. Você vai à Santa Missa? Então, bem-vindo à Igreja Católica. Na sua comunidade paroquial ou na sua comunidade local, você vai encontrar sempre pessoas que vão lhe abrir as portas da igreja, mas também do coração e da mente. Bem-vindo, bem-vinda. A casa é nossa. Entre. Reze conosco, faça silêncio, faça sua prece, cante, traga sua intenção e sua vida. Partilhe conosco tudo aquilo que tem, sofre e espera. Nós somos a Igreja Católica, a sua casa e sua família. Bem-vindo. Vamos então ouvir a primeira leitura da Santa Missa de hoje. Leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor me disse: Tu és o meu servo Israel, em quem serei glorificado. E agora, diz-me o Senhor, Ele que me preparou desde o nascimento para ser seu servo, que eu recupere Jacó para Ele e faça Israel unir-se a Ele. Aos olhos do Senhor essa é a minha glória. Disse a Ele: Não basta seres meu servo para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os remanescentes de Israel.
Eu te farei luz das nações, para que minha salvação chegue até os confins da terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Como já sabemos, o livro do profeta Isaías, na sua segunda parte, tem este conjunto de poemas ou de cantos intitulados Cantos do Servo de Javé. No capítulo 42, nós ouvimos o primeiro no domingo passado. E neste domingo, em sequência, vem o segundo canto do servo no capítulo 49. O terceiro está no capítulo 50 e o quarto canto do servo sofredor de Javé nos capítulos 52 a 53. Neste texto do segundo canto do servo, nós temos a proclamação que o Senhor diz a este personagem místico muito importante, considerado como o povo de Israel, mas também como uma prefiguração do próprio Jesus Cristo e da Igreja que deriva da Páscoa de Cristo. Portanto, o servo de Javé é cada batizado, é cada um de nós. E então nós estamos chamados por Deus para dar corpo, dar vida, emprestar a nossa pessoa para tornar este servo presente, ouvir o chamado do Senhor e cumpri-lo. Pronto, esta leitura é para ti, é para mim, porque em nós a palavra se faz carne e habita no mundo. Tu és o meu servo Israel, em ti eu serei glorificado. Estas palavras se aplicam, antes de tudo, ao próprio Jesus. Sim, a glória de Deus resplandece na face e na vida do seu Filho. Ele preparou o seu Filho para isso, desde o seu nascimento, desde a sua geração eterna no Pai, gerado pelo Pai para a salvação do mundo. O servo é o Filho, o fámulos, o diácono, o servidor da comunidade, o servidor de todos. Nossa vida é serviço, e se não servir para isso, para que viver? A vida é um mistério de serviço. Fazer da vida algo de grande e de bonito para os outros é a glória de Deus. A glória de Deus é o homem vivo e servidor. Já o disse Santo Irineu de Lyon, e nós poderemos acrescentar esta dinâmica do serviço como qualificadora da nossa vida. Sim, a nossa vida há de parecer com a de Jesus. Ele é a luz das nações. E no batismo, a luz de Deus se acendeu na nossa vida para que iluminássemos todos os ambientes por onde vivêssemos. Por isso, coincide com a iluminação do mundo a nossa passagem nele, onde quer que a gente vá. Que acha? Como vai a sua vida? Ilumina? Por onde passa? No que diz? Como vive? As suas escolhas? Seu comportamento? Sua conduta? Iluminam ou escurecem? O que você acha? Como se avalia? Deixe-se iluminar pelo Senhor. Reacenda a chama da graça que foi acesa em você no dia do seu batismo. Sinta-se servo. Coloque-se a serviço dos outros já nas pequenas coisas, nas humildes coisas de cada dia, e faça de sua vida algo de grande e de bonito para os outros, para todos, até os confins da terra, para espalhar a salvação que vem de Deus. Te desejamos este programa de vida. Na primeira leitura de hoje, a ação programática da salvação e da vida do mundo, da vida boa que o tempo espera na vida de cada um de nós. Tomara todos abracem este projeto e o ponham em prática. Bom domingo para si e para os seus. Nós vamos ouvir a boa música católica e daqui a pouquinho a segunda parte do nosso programa de hoje com a leitura e a meditação do Salmo responsorial, Salmo 39. Um abraço, boa música para você e daqui a pouquinho voltamos à segunda parte do programa A Palavra é Jesus Cristo.
Outra vez um vento forte soprará e encherá de luz e vida este lugar, e todos sentirão por teu amor a plenitude da alegria, a mais sublime paz. Envia teu Espírito Consolador, derramando sobre nós a tua luz. Vem, Santo Espírito de Deus, vem iluminar a nossa vida. Vem, Santo Espírito de Deus, vem nos conduzir, divina luz. Dá-nos os teus dons para que possamos ao mundo inteiro anunciar o teu imenso amor, para que todos compreendam Pentecostes, aquele dia tão bonito em Jerusalém. Envia teu Espírito Consolador, derramando sobre nós a tua luz. Vem, Santo Espírito de Deus, vem iluminar a nossa vida. Vem, Santo Espírito de Deus, vem nos conduzir, divina luz. Envia teu Espírito Consolador, derramando sobre nós a tua luz, a tua luz. Vem, Santo Espírito de Deus, vem iluminar a nossa vida. Vem, Santo Espírito de Deus, vem nos conduzir, divina luz. A palavra é Jesus Cristo. O salmo é a expressão do orante crente que se sente necessitado de um relacionamento com Deus. A oração sálmica, ela vem da vida, de uma percepção atenta, de um sentido aguçado, de uma convivência com o ambiente, mas também da transcendência e da esperança, do diálogo com o absoluto, o infinito, o divino. E por isso, os salmos são muito mais que aqueles presentes contidos no livro dos Salmos que a Bíblia tem. A Bíblia toda está cheia de salmodia. Como a vida de cada um de nós, salmodia desde cedo, com o balbucio que sai de nossa boca. As crianças, balbuciando, oram, rezam, se relacionam com o Deus que é seu Pai e que lhes criou e lhes sustenta. O choro de uma criança pode ser considerado um salmo? Sim. O sorriso, alegre e gostoso de ouvi-lo, de uma criança recém-nascida ou em desenvolvimento, pode ser considerado um salmo? Com certeza. O gemido de alguém em qualquer idade é sálmico.
o sono que temos e os sonhos que sonhamos são sálmicos. O salmo é a respiração da alma, a respiração mística, o desejo de Deus que Ele plantou com nostalgia de si dentro de nós. Nosso Senhor nos tem. E o salmo é o modo de bater na porta e esperar que Ele abra, nos receba, dialogue, acolha, abrace, responda e salve. O salmo responsorial da Santa Missa deste segundo domingo do tempo comum será o Salmo 39, com 4 estrofes. Vamos rezá-lo, deixando que nossa alma se derrame, se coloque, se apresente, bata na porta de Deus. Eu disse: eis que venho, Senhor, com prazer, faço a vossa vontade. É o refrão que é proposto para a oração do Salmo 39 hoje. Primeira estrofe: esperando, esperei no Senhor, e inclinando-se, ouviu meu clamor. Canto novo Ele pôs em meus lábios, um poema em louvor ao Senhor. Refrão: eu disse: eis que venho, Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Segunda estrofe: sacrifício e oblação não quisestes, mas abristes, Senhor, meus ouvidos. Não pedistes ofertas nem vítimas, holocaustos por nossos pecados. Refrão: eu disse: eis que venho, Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Terceira estrofe: e então eu vos disse: eis que venho. Sobre mim está escrito no livro: com prazer faço a vossa vontade, guardo em meu coração vossa lei. Refrão: eu disse: eis que venho, Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Quarta estrofe: boas novas de vossa justiça anunciei numa grande assembleia. Vós sabeis, não fechei os meus lábios. Refrão: eu disse: eis que venho, Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Se nos dedicarmos à leitura e ao estudo também da estrutura semântica, de estilo dos salmos, perceberemos uma variedade muito grande de motivações do sujeito eclesial, portanto, convocado pelo Espírito, chamado por Deus para dialogar com ele, autor de cada texto. Muitos salmos são considerados ou atribuídos a Davi, considerados de sua autoria. Vários deles não. Havia escolas rabínicas que produziam a expressão da própria humanidade e de alguns líderes em Israel, ou contaram histórias que também estão contidas dentro de salmos como referências memoriais. Outros salmos são a expressão da descrição de como o salmista se encontra no momento em que o texto é produzido. Assim, nós temos uma variedade grande de paradigmas, de referências para entender a riqueza contida neste estilo de falar com Deus tão bonito que é a oração sálmica. Você é um salmodiante. Sim, você é capaz de hoje colocar aquilo que você sente em palavras diante de Deus. A sua oração espontânea é sálmica. Como também, quando em grupo,
leva crianças, adolescentes, catequizandos, idosos, casais, ou até mesmo na visita a um doente, ou quem sabe numa conversa com um amigo. As expressões da nossa oração são ricas, elas trazem o conteúdo da nossa vida em determinado momento. Elas contêm a esperança da gente. E a esperança assambarca toda a existência de uma pessoa, porque nós somos, como disse um grande teólogo e filósofo, Ernst Bloch, nós somos um princípio esperança. Cada pessoa humana traz dentro de si este princípio, aquilo que o motiva a avançar contra qualquer falta de segurança. Este jogar-se no Senhor, fiar-se de Deus. Esta experiência é muito rica em toda a Sagrada Escritura e em todas as literaturas religiosas das grandes religiões do mundo, do islamismo ao budismo. Todos os códigos de religião, como leis ou mística, estão plenos desta expressão, deste desejo de dialogar, de falar com Deus em quem se espera. Sim, esperamos. O Salmo 39 começa exatamente com este verbo, esperando. Eu esperei no Senhor. É alguém que diz, continuo nesta atitude permanente, em permanente estado de esperança. O Santo Padre, o Papa Leão, concluiu agora há pouco o Jubileu da Esperança e continuará a esperança como uma virtude tão bonita que animou toda a Igreja ao longo desse jubileu, desse ano, mas também continua agora porque nos ensejou, nos preparou, nos inseriu num ambiente e numa ambiência de concretização de esperanças. Esperando, esperei no Senhor e, inclinando-se, Ele, diz o salmista, Ele ouviu meu clamor. O nosso Deus não é um Deus surdo, desinteressado, desrespeitoso. Não, isso é pecado que Deus não faz. Nós até que damos de surdez ou mutismo para quem conversa com a gente, ou desinteresse pelo que ouvimos. Inclusive, ouvir uma pessoa tocando na tela do nosso celular, ou sem olhar nos seus olhos, no seu rosto, na sua expressão, na sua fisionomia, tomar posse, partilhar os sofrimentos, alegrias, a festa com que nos conta o que fala. Isso tudo é desumano, é perverso, é cruel. O nosso Deus se inclina e ouve o nosso clamor. Coloca em nossa boca, inclusive nos nossos lábios, um poema a Ele que quer, Ele mesmo, por nós, ser louvado. A primeira estrofe do Salmo de hoje é verdadeiramente uma revelação. A revelação da atitude carinhosa, providente e previdente do próprio Deus. Experimente então fazer você mesmo a escansão, o mergulho na riqueza contida em cada palavra, em cada expressão, em cada estrofe de salmos que você puder. Não tenha pressa, faça isso com calma, dia a dia. Quem reza a liturgia das horas tem possibilidade de fazer isso com tranquilidade durante toda a sua vida. Enriqueça-se, abra o coração e acolha a riqueza da salmodia bíblica. A todos, bom domingo, com uma capacidade bonita de reservar para Deus o tempo que Ele merece para o seu diálogo com Ele. Dialogue também com sua família. O salmo, a salmodia, não é só uma oração verticalizada, ela é, ao mesmo tempo, horizontalizada. Fale com Deus e fale com os irmãos e irmãs, fale com todos, abra as portas a todos. E assim você será um cidadão do mundo e do infinito. Bom domingo.
Vamos ouvir a boa música católica e daqui a pouquinho a terceira parte do nosso programa de hoje. A palavra é Jesus Cristo. Eu disse: eis que vem o Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Eu disse: eis que vem o Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Esperei no Senhor, inclinando-se, ouvi o meu clamor. Canto novo Ele pôs em meus lábios, um poema em louvor ao Senhor. Eu disse: eis que vem o Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Sacrifício, oblação não quisestes, mas abristes, Senhor, meus ouvidos. Não pedistes ofertas nem vítimas, holocaustos por nossos pecados. Eu disse: eis que vem o Senhor, com prazer faço a vossa vontade. E então eu vos disse: eis que venho, sobre mim está escrito no livro. Com prazer faço a vossa vontade, guarde em meu coração vossa lei. Eu disse: eis que vem o Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Boas novas de vossa justiça anunciei numa grande assembleia. Vossa vez não fechei os meus lábios. Eu disse: eis que vem o Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Eu disse: eis que vem o Senhor, com prazer faço a vossa vontade. A palavra é Jesus Cristo. A liturgia da palavra deste segundo domingo do tempo comum nos coloca em ambiente vocacional ao testemunho de Cristo Jesus. Este convite nos é dado pela primeira leitura no livro do profeta Isaías, no segundo canto do servo de Javé, que o proclama como o seu servo eleito, no qual Deus se glorificará. E a glória de Deus é que este servo conquiste como uma luz que brilha para todos os povos, para a salvação que Deus há de lhe dar, todas as pessoas até os confins da terra. O universalismo salvífico presente, contido no segundo canto do servo de Javé, como também já houve no primeiro, embora lá no capítulo 42 tenha sido apenas a apresentação e eleição do servo, mas com acenos de sua futura missão universal, é impressionante. Ele retrata e aponta para o universalismo batismal da nossa missão e vocação à santidade que o batismo coloca na vida de cada um de nós. Começou no dia do nosso batismo a nossa eternidade, portanto, uma vocação à vida eterna ali se instaura de modo irreversível e irrevogável.
Nós fomos feitos para o eterno de Deus, a eternidade de Deus. Nós fomos feitos para sempre, para nunca mais deixar de existir. Este é o céu. Deus lhe deu o céu. Significa Deus lhe faça existir feliz e felizmente para todo o sempre. O inferno é exatamente o avesso. A negação da existência é inexistência. Deus nos defenda do inferno. Deus nos defenda da inexistência. Deus nos defenda da inexistência eterna, nos garantindo, nos ajudando, nos convertendo a amar a vida com toda a sua expressão, desafio e carisma. Que o Senhor nos capacite com seu espírito de vida, para que, por Ele sustentados, pelo seu Filho chamados, todos nós tenhamos então a capacidade de dar testemunho daquele que nos amou por primeiro, que nos chamou com vocação santa. E isto nós veremos na segunda leitura deste domingo, do início da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, que vamos ouvir a leitura agora. Paulo, chamado a ser apóstolo de Jesus Cristo por vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, à Igreja de Deus que está em Corinto, aos que foram santificados em Cristo Jesus, chamados a ser santos, junto com todos os que, em qualquer lugar, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Para vós, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Você já deve ter tido ocasião de ler textos, quem sabe até ambas, totalmente, as duas cartas que Paulo escreveu e dirigiu aos cristãos de Corinto. Corinto é uma cidade portuária do sul da península grega, portanto da Grécia. Ela não é a capital é Atenas, mas é uma cidade muito importante, estratégica pela sua posição geográfica dentro do conjunto do mar Mediterrâneo, rota marítima e, portanto, ponto de apoio para quem atravessava de uma ponta a outra do Ocidente ao Oriente. Corinto era o lugar do lanche, do ponto de pouso, do comércio. Era uma cidade muito rica e, portanto, também politeia. Muitas pessoas, muitas nações, culturas se encontravam e se entrelaçavam, se misturavam na vida corinta. E havia, portanto, também tudo o que não era muito bom. Havia muita prostituição, havia muita violência, havia todo tipo de intriga, rivalidade, havia muito pecado, muita ruptura com o amor de Deus, com o Deus que ama. Havia também muita idolatria, muitas culturas míticas e místicas. Havia de tudo em Corinto, tanto que isso cunhou para todos os que conheciam este misto de vida e de cultura uma expressão muito conhecida: viver a Corinto. Viver a Corinto significa, é uma expressão bastante irônica e também nociva para quem quisesse ter uma boa fama. É como se dissesse: Corinto não é boa. Viver a Corinto não é uma vida boa, não é uma vida decente, não é uma vida bonita. É para lá que Paulo escreve cartas para os cristãos que ele conquistou com a sua expressão de fé promovida ali após a decepção que ele viveu em Atenas, no Areópago de Atenas. No capítulo 17 dos Atos dos Apóstolos temos este encontro decepcionante quando Paulo foi falar de ressurreição para os filósofos do Areópago de Atenas e que o recusaram, apesar de todo o belo articulado discurso feito diante dos filósofos na Ágora, na praça de Atenas. De lá, Paulo, decepcionado, chegou a Corinto. E em Corinto encontrou um casal que Cláudio tinha expulso de Roma. O imperador expulsou os judeus de Roma. Este casal era judeu. Eram Áquila, ele, e Priscila, ela. Eles tinham a mesma profissão de Paulo e, portanto, se tornaram conhecidos, quem sabe, numa atividade comercial por ali.
vende isso, vende aquilo e se encontram na mesma feira. E então Paulo, Áquila e Priscila se tornaram um trio de início da evangelização dentro do contexto grego Corinto. Paulo evangelizou a estes amigos e daqui a pouco se tornaram muito prósperos na sua amizade com o próprio Paulo. Ele vai citá-los, inclusive, em outras cartas, no fim, quando manda tantas saudações aos seus conhecidos. É aí então que Paulo entra em contato com essa cultura férvida, muito frenética da cidade de Corinto, e os cristãos que estão nascendo, surgindo, sendo batizados aí dentro, experimentam todos os influxos desta cultura bastante perniciosa. É para lá que Paulo manda uma primeira carta, estando ele já na prisão em Éfeso, como resposta aos bilhetes que provinham da comunidade, sobretudo por Epáfras e Epafrodito, que traziam estes bilhetes e compõem temáticas, um portfólio rico de temas, pelo menos até o capítulo 7 da primeira carta aos Coríntios, para responder questões bastante quentes de dentro da comunidade. Entretanto, a carta é iniciada com uma doçura que impressiona. Acabamos de ouvir, então, estes 3 primeiros versículos desta carta, que tem 16 capítulos. E aqui tem 15 capítulos. E aqui temos uma expressão que se repete por 2 vezes como vocação. É Paulo e Sóstenes que, chamados a serem apóstolos de Jesus Cristo por vontade de Deus, estão escrevendo a eclesia que está em Corinto. E esta eclesia, esta convocação, é uma convocação divina. Portanto, a própria palavra igreja significa chamado, implica a um chamamento, uma congregação, uma convocação do Espírito de Deus. Deus chamou Corinto. Deus chamou pessoas que estão em Corinto. E Paulo diz que elas foram santificadas. Estas pessoas foram santificadas em Cristo Jesus. Foram chamadas, volta ao termo vocare, foram chamados a ser santos, junto com todos os que em qualquer lugar invocam, clamam, chamam pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma introdução teológica, cristológica, colocando ao centro a temática da vocação e eleição divina, como aconteceu para o servo de Javé, como vimos na primeira leitura. Aqui, agora, Deus renova o seu chamado, sua vocação. Há muitas pessoas que em Corinto, mesmo num ambiente bastante insano, são capazes de serem chamadas de santos. É curioso perceber isso, porque isso talvez diretamente tenha a ver conosco, né? Seguramente tem a ver conosco. Nós vivemos em ambientes bastante dúbios, insanos, comprometidos e comprometedores. Mas podemos ser santos? Claro, porque há algo de ôntico, de interior, de inerente, de transcendente, que está conosco, e eu diria de imanente, dentro de nós, que é a graça batismal, a graça de Deus, do batismo recebido ou por receber ainda, na eclesia, na comunidade que vai ser nossa geratriz. E é aí que nasce o santo marcado pelo santo, 3 vezes santo, que é Deus. É assim então que começamos o ano litúrgico, esse tempo comum, tão bonito, sob a égide da santidade. Não tenha medo de saber, de dizer, de proclamar, de desejar, de praticar. Você é santo. Você é santo. Se um Corinto pôde ser chamado por Paulo de santo, você, quem sabe, até com muito mais razão. Não há por que ter medo de santidade, nem mesmo de falar dela. Ela é a nossa própria maneira de viver. Ela é a nossa ética. A ética da santidade é a ética da vida cristã. Bom domingo para todos.
domingo santo e santificador, vá à Santa Missa, frequente sua comunidade, vá saudar seu pároco, seus padres, leve qualquer coisa do seu sorriso, da sua alegria, partilhe aquilo que você tem também com eles. Ame seus padres, seus diáconos, suas religiosas, amemo-nos mutuamente. É esta a santidade de porta a porta que pouco a pouco se perfaz e se propaga em toda a nossa comunidade. A todos, tudo de bom. Vamos ouvir a boa música católica e daqui a pouquinho a quarta e última parte do nosso programa de hoje. Um abraço e até logo. Sei que os que confiam no Senhor revigoram suas forças se renovam. Posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar, pois recebo dele asas. E como águia me preparo pra voar. Eu posso ir muito além de onde estou. Vou nas asas do Senhor. O teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fatigar. Vou com asas como águia, pois confio no Senhor. Sei que os que confiam no Senhor revigoram suas forças se renovam. Posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar, pois recebo dele asas. E como águia me preparo pra voar. Eu posso ir muito além de onde estou. Vou nas asas do Senhor. O teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fatigar. Vou com asas como águia, pois confio no Senhor, que me dá força pra ser um vencedor. Nas asas do
palavra é Jesus Cristo. Celebramos hoje o segundo domingo do tempo comum e vamos ouvir o Evangelho de São João, no capítulo 1, versículos 29 a 34. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: Depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: Eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho: este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos aqui mencionando dois sujeitos com o mesmo nome. João é o autor do texto, João Evangelista, discípulo de Jesus, apóstolo de Jesus, e João do texto é o primo de Jesus, São João Batista, aquele que batizou Jesus. Ele diz que não conhecia. 2 vezes ele relata que não conhecia Jesus. Por quê? Embora as mães fossem primas e uma serviu a outra quando dos últimos meses da gestação de João Batista, ambos nasceram em ambientes diferentes e cresceram também um distante do outro. João nasce em Jerusalém, na periferia de Jerusalém, e, portanto, em Carim, onde Isabel e Zacarias moravam, e vive no entorno da região do Jordão, portanto, na Judéia. Cresce e por ali morre também. Ao invés, Jesus nasce em Belém, até próximo de Jerusalém, mas vai viver com seus pais em Nazaré. E de Nazaré, Jesus começa a sua missão mais acima, na Galileia das Nações, em Cafarnaum, em Betsaida. É por ali, em torno do lago de Genezaré, que Jesus passa mais tempo e faz muito daquilo que conhecemos da sua atuação. E suas palavras, em grande parte, vêm daquele ambiente. Portanto, os dois não se encontraram, até que, por revelação, João tem conhecimento dado pelo Espírito de que quem entrou na fila agora para ser batizado é o autor do batismo. É ele que batiza com o Espírito Santo. É ele que dá a transformação e o sentido de tudo aquilo que o batismo de João, como precursor, como preparador, oferecia. Por isso, João, levado pelo Espírito, proclama: Este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Porque, ao batizar, agora vem a epifania da Trindade, a manifestação trinitária. O Espírito desce como um sinal visível. Este sinal é caracterizado por uma pomba, pela simplicidade, pela altivez desta ave, e é uma ave característica da esperança e da vida, desde o dilúvio para cá. Como também é uma ave silenciosa, mas ao mesmo tempo bastante esperta, quase não se deixa prender. O Espírito tem estas características aproximativas. Esta pombinha nos ajuda a entender
as qualidades daquela que é a manifestação do Senhor Espírito Santo, o amor do Pai e do Filho que se corporeifica na igreja em tudo aquilo que de caridade ela faz e, portanto, também em nós. O Espírito está em nós, fala por meio de nós, reza a Deus em nós. O Espírito do Senhor paira sobre tudo, é o Espírito que está guiando a igreja em toda a sua missão pós-pascal, o Espírito. João, então, dá testemunho de que viu isso. Mas também ali revela-se a voz do Pai, o Pai que diz: este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Ele me agrada. Eu gosto muito dele. E ali está Jesus, silente e paciente, que quer cumprir toda a justiça. E diz para João que é necessário fazer isso, como nós ouvimos no Evangelho de domingo passado. João então dá testemunho: eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Embora não o conhecesse, este Espírito Santo, que é a voz que chama a gente, que nos conduz, que nos anima, é a alma da igreja, o ânimo de cada um de nós, ele me revelou, ele me ajudou a entender aquilo e aquele que eu não conhecia. Ele tem uma missão maior que a minha, por isso é necessário que eu desapareça para que ele apareça. É necessário que ele resplandeça e eu, concluído o meu caminho, a minha missão, vá para o meu lugar, a glória de Deus que me espera. Eu vi e dou testemunho: este é o Filho de Deus. Todos nós, então, deveremos ter este respeito bonito, aprender este respeito grande, santo de João Batista para com Jesus. Ele teve ocasião de brilhar e de promover-se às custas de Jesus. Ele tomou conhecimento de quem estava batizando, de quem ele acaba de batizar. Era o Filho de Deus. E, no entanto, seu testemunho se atém àquilo que na realidade é, não no que Jesus vai lhe dar de vantagem. Este é o Filho de Deus, basta. Hoje temos um risco muito grande de fazer de Jesus um amuleto, de fazer do nome de Jesus, da palavra de Jesus, dos milagres de Jesus, do Espírito de Jesus, da igreja de Jesus, da mãe de Jesus, das promessas de Jesus, um apoio, um patrimônio, um erário, uma herdade, algo de nosso, apropriado indevidamente. Não. Vamos imitar João Batista, este professor de humildade e de verdade, para que fiquemos no nosso lugar e deixemos Jesus ser quem Ele é. Ele é o Filho de Deus. Ele é Deus. É Deus na forma do Filho. É o Filho que apresenta Deus na forma do Pai. É Deus que se apresenta no amor que une a ambos, o Pai e o Filho, no Espírito Santo. Que maravilha! Entremos na escola de João. Entremos no discipulado de Jesus, movidos, levados pedagogicamente por este seu primo santo e grande. Jesus dirá futuramente: não houve entre os nascidos de mulher alguém maior que João. Mas, se houver alguém que ame, se tornará maior do que ele no reino dos céus. Jesus foi muito feliz e nos animou bastante com esta sua expressão relativa a João, que não o deprecia nem o diminui em nada, mas que agora confere o atestado de que aqueles que acreditam em Jesus e o seguem, ouvem sua palavra e a põem em prática, porque a palavra é Jesus Cristo, trazem para dentro do mundo o verdadeiro Senhor, o próprio Jesus que João batizou, e damos testemunho com a nossa prática de caridade da sua palavra, do Filho de Deus presente no mundo, tanto quanto é autorizado este testemunho de João. Este é o Filho de Deus. Nós não precisamos agora dizer que este é o Filho de Deus que está aqui ou está ali, porque o próprio Deus está no meio de nós e está em nós através de Jesus, da oração da igreja, da Eucaristia, do sacramento da reconciliação, do batismo,
da caridade que fazemos com o nosso dízimo. Enfim, o Senhor está conosco, Emmanuel, Ele está no meio de nós. Este é o nosso testemunho. Qual é o teu testemunho de Jesus hoje? É aquilo que de bonito você pensa, que prega, que fala sobre Ele? Será a vaidade de uma homilia bem feita ou qualquer coisa de muito elaborado? Será aquela aula de catequese que você diz ter sido um sucesso porque, afinal de contas, foi bem participativa e bem feita? Será o quê? Talvez o seu testemunho de Jesus neste momento seja a dor e a angústia de ter um câncer, uma depressão, uma doença terrível que lhe atormenta agora. Não tenha medo. Nosso Senhor está no meio de nós, está conosco, está contigo. Tu não estás sozinha, tu não estás sozinho. Este é o Filho de Deus. Este é o Filho de Deus. Eu vim e dou testemunho. Este é o Filho de Deus. Faça disso, a sua jaculatória deste domingo para a sua oração contínua. Pegue seu terço, pegue seu rosário na mão e conta após conta do rosário, vá dizendo: eu vi e dou testemunho. Este é o Filho de Deus. Diga as 50 vezes, diga mais, vá dizendo ao longo desse domingo este testemunho que da sua voz passará seguramente para a sua vida. A todos, bom domingo. Deus abençoe a cada um, ao seu empreendimento, a sua família, a sua casa, tudo que lhe pertence. Deus abençoe a você, lhe cure, lhe dê alívio, lhe dê alegria, lhe dê paz, a comida, o necessário para hoje, o divino conforto, não é? Se tem algum acontecimento fúnebre na família, Deus lhe dê a graça de uma semana abençoada e próspera. A todos, convite para que nos entreguemos a Deus, o Pai, na oração que tanto agradou Jesus, dizê-la e ensiná-la aos discípulos e a nós. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Abençoe-lhe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém.